Grande Carlos, meu querido. Olá. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Todo sábado. Todos os sábados às 7 horas, porque Deus é bom todo tempo. Esse é o podcast mais novo que você vem frequentando aí. Se você gosta da gente, peço aí que você curta o nosso vídeo, porque assim o YouTube entende que essa mensagem ela pode ser relevante e entrega para mais pessoas. Compartilha com seus amigos aí, até com uma pessoa que está acostumada a ver, que comenta com você e ainda não viu. Compartilha algum que você gostou. E comenta aí também nos nossos videozinhos aí, porque pra gente faz bem. É ou não é, Carlos? Sim. O Edson tá aí também, certo? Estamos aqui. Somos o canal Todo Tempo, sempre com vocês. E hoje vai ser um vídeo maravilhoso. Nós vamos falar de uma história que eu lendo essa história ontem. Cara, sim, eu me emociono lendo essas histórias aqui, cara. Porque quando você tem olhos para investigar a história como ela é, e quando o Espírito começa a revelar para você coisas por entre as letras, você começa a entender que essa palavra ela já está falando do que a gente está vivendo agora, desde essa época. Isso. E como você bem me falou ali outra hora, esse livro ele foi escrito a primeira vez há 3.000 anos atrás. É bastante tempo. E a gente vai ler a história dessa pessoa e você vai se identificar. Mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Diferente dos outros textos, sempre que você lê a Bíblia, sempre que você lê uma história, procure encontrar Cristo nelas. E não só Cristo, o Espírito de Deus atuando entre eles. Hoje nós vamos nós vamos encontrar o Espírito de Deus e alguém que, similar a Cristo, estará nessa história. A gente chama como sendo um tipo, uma sombra, aquele que está simbolizando quem será Cristo. Essa história foi contada há 1000 anos antes de Cristo. E isso que você falou é muito importante, né? Quando a gente vai falar do Antigo Testamento, eu estou iniciando agora e estou aprendendo muito, mas o que eu percebi é que você não pode ficar preso na letra, e sim tentar ter um entendimento que está com os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para entender o que aquela história está trazendo, o que ela traz para a gente. Para os dias atuais, inclusive. Isso aí. Lembrando, porque se a gente ficar só lendo na letra, a gente está vendo aqui uma história, como você bem falou, né? Lá da época do bronze, do ferro. 3.000 anos atrás. E se a gente ficar só olhando isso como uma história só, até lendo como uma história, você tira bastante coisa. Tira. Hoje mesmo nós vamos ver isso. Mas o Antigo Testamento ele tem muita coisa escondida ali. Nossa! Para que a gente vá descortinando e vá entendendo. Você vai ver como é que o Espírito de Deus age, como que Cristo é e como isso pode encaixar na tua vida hoje. Pega a tua Bíblia e abre no livro de Ruth. Vamos conhecer a história dessa mulher. Não só dela, mas de outros personagens. Eu vou ler com vocês Ruth 1, versículo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, hein? A terra do nosso Jesus, mano. Já estamos entendendo que está acontecendo na terra dele, no lugar onde ele nasceu. Imagina, ali Deus já tinha reservado aquela cidade para falar: o meu filho nascerá nessa cidade. Primeiro ponto,
você já vê que está falando dessa cidade. É uma cidade importante. Cidade da região de Judá. Esse homem partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por um tempo, nas terras de Moabe. Veja bem, esse cara estava na terra. Diz que Belém, o significado da palavra é casa do pão. O lugar onde se tem pão. E é exatamente o lugar onde nasceria aquele que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu e veio até vocês. Ele mesmo sendo o pão e aquela sendo a cidade dele, a casa dele. Então Belém falava a respeito de Cristo. Só aí a gente já começou a ver o cara. Agora, esse homem que morava lá e era um israelita, e provavelmente ele era da tribo de Judá ainda, ele decide pegar a sua esposa e ir para outro lugar, porque eles estavam sofrendo com uma escassez, cara. Tinha uma grande fome naquela época, né? Assolou uma grande fome na região, e aí ele foi com a sua família. Existia muito esse movimento, né? Existia. De escassez de algum lugar, as pessoas se moviam para outro lugar. Agora, o lugar para onde ele escolheu ir é um lugar que se chama Moabe, mano. Esse lugar aí eram pessoas que eram inimigos de israelitas. Eles não eram um povo que Deus tinha afinidade, não era. Era um povo rebelde, era um povo depravado, era um povo que praticava coisas estranhas. E esse cara, mano, sai da casa do pão, sai da casa do Senhor, sai de Belém pra ir morar com sua mulher e os seus 2 filhos nesse lugar. Olha a escolha do cara, meu irmão. Então a gente já tá vendo que o cara, ele tá fazendo uma escolha que... Será que quando você tá num momento de escassez, man, você faz essa escolha, mano? Tem que procurar o Senhor, né? Você sai da casa ou você fica na casa, né? Tem que procurar o Senhor pra saber o que é melhor fazer. Porque no momento de escassez no Egito, toda a família de José foi alimentada por ele mesmo, cara. Porque Deus, quando você tá com ele, ele te proverá. Edson, você acabou de passar por um período, cara, na sua vida, que você se acidentou, você é autônomo, não tinha como trabalhar, não tinha como pagar suas contas, cara. Da onde veio o dinheiro, cara? As suas contas foram pagas? Todas. Era um período de escassez pra ele, mano? Era. Mas para aqueles que escolhem permanecer na casa do Senhor, mesmo na escassez, você será consolado, man. Porque Deus, ele é Deus exatamente por isso. Não é Deus só do oásis, ele é o Deus também do deserto. E ele vai alimentar, assim como ele fez com Elias, não foi? E quando ele fez os corvos irem levar comida para ele, o impossível. Esse Deus move todas as coisas a nosso favor, no momento onde a gente não tem da onde tirar. Então, ele já fez uma escolha aqui difícil. Vamos entender o que isso vai trazer na história, no desenrolar. Esse homem se chamava Elimeleque. O significado do nome desse cara é: meu Deus é rei. Elimeleque, meu Deus é rei. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém. Porque em Belém, eu acho que existe uma... Quando eles falam Belém Efrata, é a cidade de Belém, né?
Ele era um cidadão de Belém, vamos dizer assim. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Olha para você ver. Ele foi para esse lugar onde as pessoas eram contrárias ao Senhor. E lá se estabeleceu algum tempo. E ele passou ali cerca de 10 anos, cara. Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus filhos. Então, quer dizer, já deu ruim. Vamos seguir. Eles permaneceram nessas cidades por 10 anos, nessa cidade. E os filhos se casaram. Com mulheres moabitas. Né? Com mulheres moabitas, mano. Olha só a situação. Enrolando mais ainda a situação. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Quer dizer, man, olha só que contradição. A pessoa saiu do lugar que tinha escassez, mãe. Porque eles temiam que a família não resistisse. Foram para uma cidade onde o povo não procurava o Senhor, era um povo distante de Deus. E nesse lugar, ela perdeu o seu marido e perdeu os seus 2 filhos, meu irmão. Quando se afasta da casa, muitas coisas acontecem, velho. E aí ela ficou com as 2 noras. Os 2 casaram e ela ficou com as 2 noras. Até então, a gente percebe aqui que foram decisões deles, como decisão da carne, como olhar os problemas e não pro Senhor, pro Deus que você segue. E aí querer arrumar uma solução. Mas a nossa solução sempre tem um dedo na carne. E aí eles resolvem ir para um lugar onde aquele povo não é bem visto, cara. Você vê que esse homem já tava meio lelé, entendeu? Esse Elimeleque aí, que é o marido dela. Porque Noemi nessa época teve que ir junto. E os filhos foram junto, a decisão foi dele, provavelmente. Sim. E parece que ele tinha terras ali. E ele vendeu essas terras, vendeu tudo e foi embora, cara. Acho que não chegou a vender tudo, né? Ainda ficou alguma coisa. Ficou alguma coisa dele. Mas essa mulher viúva ficou... Agora, somente ela, as 2 noras... Os 2 filhos e os 2 filhos se casaram com... Mas eles morreram, velho. Mas antes eles se casaram, né? Eles se casaram com 2 moabitas, né? Isso. E aí Mas as 2 cuidaram dela nesse tempo. E eu acho que é aí que a gente... Que Ruth chama a atenção da gente, né? A história. Porque ela ficou sendo cuidada pelas 2. Mas calma, nós vamos chegar aí. Não vamos... Já, isso, tá dando spoiler. Calma, tem coisa pra acontecer e vai vir logo aqui na sequência. Então vamos lá. Mas agora, a partir desse momento onde ela tá desolada como viúva, a gente vai ver a ação do Espírito de Deus começando a agir na vida dessa mulher. Amém. E a primeira ação do Espírito é dizer: volta pra casa, minha filha. A gente vai perceber que Deus é como se Ele estivesse chamando você para voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. E a sua saída pode ter trazido consequências, como trouxe para Noemi. Mas Noemi fala assim: um dia Noemi soube em Moabe, nessa terra estrangeira, que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Ela ficou sabendo que o Senhor visitou o seu povo em Belém e trouxe boas colheitas. Quer dizer, o momento de escassez acabou porque o Senhor visitou o povo. É como se o Espírito estivesse dizendo para ela: volta, minha filha, vem para casa. O Espírito Santo do Senhor. E aí, ela rapidamente, sem dúvida, ela disse: então ela se aprontou
para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, Noemi falou: ide, cada qual para sua casa, para sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade que tratastes os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Noemi queria dar para elas o direito de voltar para casa. Deu a bênção e falou: vão em paz. E ela deixa falou que eu cuido da minha vida. Exato. Ela falou que o Senhor os abençoe como vocês trataram bem a mim e a minha e os meus filhos, né? Isso. E porque ele, apesar de serem moabitas, elas tinham um bom coração, né? E você vê que Ruth ainda não consegue abrir mão e não consegue deixar essa viúva totalmente órfã. Então, aí nesse momento que ela fala isso, elas choram muito, tá escrito aqui. Diz que elas choram assim em voz alta e tudo com ela, porque elas realmente gostam dela. Elas sentem. Mas a Noemi volta a insistir: não, vai pra casa de vocês, eu sou velha, eu vou casar de novo. E eu posso até ter um filho. Vocês vão esperar tudo até isso? Ele crescer? Não vai dar. Vocês são jovens, vão conhecer outros maridos. E aí uma delas aceita a ideia de Noemi e fala: então tá, vou voltar pra casa. E aí essa uma volta pra casa. E a outra larga essa aqui pra Noemi: não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Essa chamava Ruth. Praticamente uma poesia para Noemi. Poesia. Ela declarou o amor dela, sim, a Noemi, e não somente, mas ao povo de Deus e ao Deus. Cara, nessa hora é como se Ruth tivesse declarado a conversão dela, mano. É como se ela tivesse dito: eu quero é o teu Deus. Que Deus é esse? Eu conheci, eu estive com vocês nesse período e eu ouvi desse Deus com você, Noemi. E eu aprendi a amar esse Deus. E eu aprendi a gostar do teu povo através de você, através do teu marido, dos teus filhos. E as noras tinham boa fama ali, né? Mas Ruth, diferentemente da outra nora, o povo de Ruth estava todo ali em Moabe. E ela abandona o povo dela, que era um povo que não tinha conexão com esse Deus que a gente está falando. Era um povo perdido. Essa hora realmente Ruth declara a Noemi, a pessoa de Noemi, mas não só isso. Com certeza nessa hora Deus abriu os ouvidos e ouviu: opa, essa Ruth falou a respeito de mim. E o nome de Noemi significa agradável, e o de Ruth significa bela amiga. A Ruth ali está fazendo jus ao nome que tem, e Noemi, sendo essa agradável a ela, conquistou o coração dela de alguma maneira. E essa declaração, né? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Sim. Isso é maravilhoso, cara. E tá escrito que
Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Eles chegaram na casa do nosso Senhor, mano, da onde Cristo nasceu. Assim que chegaram ali, alvoroço por causa delas. Todo mundo da cidade comentava a respeito delas. Então, quer dizer, eram pessoas que foram recebidas, cara. E pessoas que causaram conversas ali a respeito. Então, a cidade começou... Era uma cidade provavelmente pequena nessa época. Já era pequena na época de Cristo, 1000 anos antes, então. E... com certeza as amigas de antigamente foram receber Noemi e conheceram Ruth. As amigas de Noemi vieram receber ela e conheceram Ruth. E provavelmente Noemi falou essas verdades para as amigas. Ela aceitou o nosso Deus, ela me trata tão bem, ela foi minha nora, tratava meu filho muito bem. E isso é mais do que dizer que o seu Deus é o meu Deus. É realmente agir de acordo com como Deus se sentiria feliz em nós, né? Ruth se provava uma pessoa fervorosa no Senhor pelo modo como ela agia, né, cara? Com a sogra, com o sogro, provavelmente. Se é que conheceu, acho que não conheceu. E com os filhos. E continuou sendo essa mulher nesse momento, né? E elas se estabeleceram ali em algum lugar, que a Bíblia não diz aqui, mas logo no capítulo 2, no número 1, Noemi tinha um parente por parte do marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o marido dela. E seu nome era Boaz, que o significado é valente. Esse cara, grava esse nome, Boaz, ele é um tipo de Cristo. Ele é um Jesus aqui. Ele vai representar a figura do Cristo aqui. Veja como esse cara é e o que ele vai fazer. Certo dia, Ruth, a Moabita, sugeriu a Noemi: permita que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou e disse: vai, minha filha. Duas coisas. Respigar, existia uma lei dos judeus que era a seguinte: Deus falou para eles: no tempo da colheita vocês vão colher, mas como às vezes eles vão colher e alguns frutos caem, eles não conseguem colher todos ao mesmo tempo, Deus colocou essa regra para eles como: aquilo que cair vocês vão deixar no chão para os pobres e aqueles que não têm condição de comer, e eles passarão e colherão disso que cair no chão. E assim eles faziam. Eles colhiam e algumas coisas caíam. E vinham as pessoas atrás, né? Pegando o que estava no chão. Que são essas pessoas pobres, sem condição. E curioso é que as espigas, o ato de respigar são essas colheitas que esse respigador, ele ia até esse outro que chamava segador. Segador é o que ia lá colher. O respiga chegava ao segador e pedia: posso respigar aqui com vocês? E ele se autorizasse, ela podia respigar. E ele, pra você ver, né? Ela pediu. Você vê que Ruth, mesmo diante desse cenário onde eles estavam, Ruth, ela ainda procurava ter boas atitudes, né, cara? Porque ela chegou pra sogra e falou assim: eu vou fazer essa parada aí. É tipo catar lixo na rua. Eu vou lá. É tipo colher comida, procurar comida nas casas. É nesse grau de lugar. E Ruth falou: eu vou achar comida pra gente. Vou respigar em algum lugar. Sabendo elas que era o tempo de colheita. E Ruth fala: irei ao encontro de um segador generoso.
Em alguns lugares, essa tradução está dizendo: irei a algum segador que me dê graça, favor, aquilo que não é devido a mim, aquilo que eu não mereço, que me dê algo. Ela já foi em busca. Você vê, o coração de Ruth era diferente, cara. Era um coração reto, que movido por pelo que é certo, uma coisa boa, né, cara? É. Com ajudando a sogra, com escolhendo por esse Deus, com tendo atitudes perante a uma senhora que estava ali. Ela pensou: eu sou mais jovem, eu vou procurar comida. Ela não esperou. E ela mesmo foi, e ainda com uma esperança no coração dizia: vou à procura de um segador generoso que me deixe colher. Mas nessa época haviam muitos riscos de uma mulher colher, respigar, porque os caras poderiam abusar, poderiam roubar essa pessoa. Era um lugar complicado. A mulher era vista de uma outra maneira nessa época também, né? De uma outra maneira, mano. Mas Ruth, pra ver como ela se sentia, ali tá um mover do Espírito numa pessoa que já se entregou ao Senhor, cara. Ruth tem sido levada pelo Espírito desde o momento que ela foi junto com Noemi, não abandonou Noemi, a ela ceder e querer crer no mesmo Deus, e agora ela ir em busca de um segador generoso. E continuando o versículo aqui: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Aí, mano, é sobre isso que eu tô falando. Olha pra você ver. Entrou por acaso na plantação que pertencia a Boaz. Pera aí, uns versículos atrás ele falou quem era Boaz: um homem rico e influente que pertencia ao clã de Elimeleque, esposo de Noemi. O cara rico, influente, cara, sem querer, por acaso, tem até uma versão que diz por sorte, adentrou a plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque, meu irmão. Agora aqui a gente percebe que o Espírito do Senhor conduziu os passos de Ruth até esse campo, até esse lugar, mano. Como que ela foi chegar lá? Ela chegou lá da mesma maneira que Abraão chegou na terra prometida sem saber qual era a terra. Ela chegou lá da mesma maneira que Davi enfrentou Golias sem olhar para si mesmo, sem entender que se ele daria conta ou não, porque olhando para o Deus dele, ele seguiu o caminho. Se você olhar aí, ela foi dando um passo de cada vez na direção do caminho. É verdade. Reto. Ela não abandonou a vida antiga. Ela não abandonou a sogra, mas abandonou o próprio povo. Ela abandonou a vida antiga moabita. Ela renunciou àquela vida. Não abandonou a sogra. Continuou no caminho. Quis seguir o Deus de Noemi. Observou que ela era mais jovem, que ela podia fazer esse trabalho. Ela podia ter escolhido outros trabalhos, mas ela escolheu um trabalho justo. E ela foi lá atrás dele. Movida pelo Espírito, ela adentra sem querer. Com coragem. Porque, verdade, não tinha nenhuma certeza de que seria um bom ceifeiro. Sensacional. Que estaria lá. E aí ela vai um passo de cada vez. Muito bom. Ela vai fazendo o que é certo fazer. Um passo de cada vez no que é certo fazer. Com boas atitudes, bons pensamentos e uma esperança. E aí o caminho que ela vai se abrindo. Ela entra onde? Caraca. Que lugar? Na terra de um parente da sogra dela, sem saber. E mais, um parente rico e influente. Veja só. Cara, aí que vem a questão das pessoas falarem do por acaso, do acaso, das coincidências. Das coincidências. Meu irmão, quem é capaz de te colocar
na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Só ele, né? Deus trabalhando sem que Ruth soubesse. Deus trabalhando no silêncio. Deus trabalhando no mover de Ruth. Deus trabalhando na fé e entrega de Ruth ao mesmo Deus de Noemi. Deus trabalhando exatamente aonde Ruth deveria ir. Ruth, com boas atitudes de querer ajudar a sogra, que era uma israelita, Deus fala: eu te levarei ao melhor lugar que você não está esperando. Quando você fizer o que você falou, Carlos, entregar-se a Ele devagarzinho, com renúncia, com decisão, com atitude, você será levado sem saber. Ruth não sabia desse lugar. Engraçado, ela fica trabalhando ali e aí Boaz chega, cara. O cara que eu falei pra vocês que é um tipo de Cristo. Esse cara, ele é uma figura de Jesus nessa história. Ele chega lá e a primeira coisa que ele faz aos ceifeiros dele é: que a vé esteja convosco, sejam abençoados, ele fala pra eles. Eu te abençoe. E aí eles respondem: que a vé te abençoe também. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Cara, ele sabia que os moabitas eram um povo que não era, né, bem quisto, certo? Bom, beleza. Vamos ver o que acontece. Ela me rogou que deixasse... Olha pra você ver. Ruth rogou ao capataz que deixasse atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora. Só parou um pouco sob o abrigo para recompor as forças. Então Boaz foi até Ruth. Mas aí você vê, né? Quando a pessoa faz o bom e reto caminho e ela tá ali seguindo, né, esse novo conceito para ela de vida, que é a da sua sogra, entregue a Deus, ela vai fazendo o que é certo e ela chama atenção por fazer o que é certo, né? Que ela tá ali trabalhando e o capataz pôde falar bem dela. É verdade, ela rogou, ela veio de lá, mas ela pediu, ela não saiu se enfiando, ela pediu ali. Sim. E ela ao mesmo tempo está de pé até agora, ou seja, viu a vontade dela de recolher as espigas, né? Chegou cedo, exceto pouco tempo que descansou no abrigo, porque é sol, é um trabalho difícil. Não comeu direito, né? A pessoa fica abaixada ali recolhendo as coisas. Então ela chamou a atenção por sua dedicação ao trabalho que ela estava realizando. É muito legal isso aí, cara, pra você ver, né? Ela tá fazendo o caminho certo. Certo, o que eu quero dizer é, ela tá querendo fazer algo bom pra sogra, pra ela mesma, e fazendo da melhor maneira a que ela tinha naquele momento. Sim. E a partir de agora, nesse texto, a gente vai ver como Jesus, como o Deus que a gente segue, começa a mostrar o que ele deseja pra você. Tipo, como Deus quer o seu bem, como ele te conhece antes que você o conheça. Essa mulher conhecia através de Noemi. Ruth conhecia o Deus através de Noemi. Mas esse cara, mano, esse Boaz aí, mano, que é um tipo de Cristo, ela vai começar a entender Deus agindo nesse cara. E ela vai conhecer o Deus que deseja pra ela cuidados, que deseja pra ela tamanha
honra e que ele conhece ela antes que ela conhecesse ele. Olha o que Boaz vai falar para essa mulher. Diz aí. Ouça com atenção, minha filha. Não vás respigar no outro campo. Não te afaste daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Aqui o cara já mostrou proteção, cara. Ele mostrou, fica aqui, fica do meu lado, como uma galinha juntando seus pintinhos nas suas asas. E você vê, se ela tivesse não levantado para escolher as espigas, se ela não tivesse colhido com vontade, feito de qualquer jeito, pedido ao ceifeiro, se ela não tivesse sem fazer o trabalho direito, ela foi notada. E ela foi notada porque ela estava fazendo com afinco o trabalho dela, né? E você vê que ele aparece, como você bem colocou aí, e ele dá uma posição direção um pouco melhor do que a que ela estava. Ela estava vulnerável, mas ele fala: eu vou te proteger. Bem aqui. Fica entre os meus, não sai desse lugar. Mas ele continua: observa o terreno que os homens estiveram ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Olha isso, ela não pediu nada. Isso é graça, meu irmão. Quando tiveres sede, vá procurar os cântaros e beber da água que os meus servos trouxeram para saciar a sede dos trabalhadores. Olha o que esse cara tá fazendo por essa mulher. Diante dessas palavras, Ruth, mano, olha o que ela faz, mano. Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: por que encontrei favor a teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Quer dizer, ela tá conhecendo Deus agora, meu irmão. Porque os favores de Deus, eles acontecem no momento que você não tá esperando. Quando você tá fazendo as coisas conforme o que Ele quer que você faça. Quando você tá sendo uma pessoa com atitudes conforme as de José, as de Moisés, as de Josué, as de Davi, as de homens simples como nós aqui. Quando a gente olha só para Ele e segue na direção dEle. Quando a gente não abandona, e quando a gente renuncia o povo moabita para trás e segue na direção de um novo povo, que é o povo de Deus, a graça vai chegar até você. Você não vai até ela, é ela que vem até você. Mas aí esse Deus que te cuida fala assim, ó, para ela: foi-me contado tudo que fizeste por sua sogra desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que não conheceis bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e sejais ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção viestes buscar abrigo. Esse cara, mano, tá alegando que já conhece Ruth antes que ela o conhecesse. Ele fala: eu já sei de você. Eu sei de todas as coisas boas que você tem feito. Eu sei que você renunciou muita coisa na tua vida. Eu sei que você deixou para trás tudo isso por minha causa. Mas você não ficará sem a minha água. Você será saciada do trigo e da água que eu mesmo vou te dar. Pois você escolheu buscar abrigo debaixo das minhas asas. É isso que Deus está falando para ela, cara. Isso é maravilhoso, meu irmão. E ninguém vai tocar nela. Tá protegida. Tá protegida. Cara, tem mais felicidade do que isso, meu irmão. Isso aqui é uma história sensacional, deslumbrante, cara. Sim. Eu fico apaixonado com tudo isso. Sim. E Ruth, quando ela vê aquilo, ela não entende nada, meu irmão. Ela fica sem entender. Ela fala: por quê? E ele fala: eu te conheço. Porque Deus conhece o nosso coração.
Ele conhece no mais profundo do que a gente está fazendo. E Ruth ali como um símbolo de nós. Nós que éramos um povo perdido, como os moabitas. E escolhemos deixar tudo para ir ao encontro deste Deus, cara. Ele vai te encontrar e vai falar para você que te conhece e que tá vendo tudo que você tá passando, que você perdeu tudo que você perdeu. Lembrando que Ruth perdeu o marido, Noemi perdeu o filho, mas Ruth perdeu o marido. E nesse caso, ele tá dizendo: eu conheço tudo que você perdeu, eu conheço o que você procura e eu vou começar te protegendo. Depois vou garantir que você esteja bem alimentado. E assim por diante você será abençoada ricamente, ele diz aqui. Por quê? Porque escolheu se abrigar debaixo das minhas asas. Porque seguiu o que tinha que ser feito, né? E seguindo o que tinha que ser feito, ela foi parar exatamente na proteção de Boaz. Exatamente, velho. No versículo 15, a graça do Senhor é tão generosa, velho. Deus começa a fazer com a gente coisas. Eu disse pra vocês, Boaz é um tipo de Cristo, um tipo do próprio Deus para Ruth. Olha o que Boaz faz. No versículo 14, ele fala assim, ele chama Ruth para comer, para se alimentar junto deles. E ele fala assim: venha cá, come desse pão e tempera ele com esse vinagre. Ele inclui elas, velho. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores e Boaz estava junto deles. Mesmo com seus funcionários, Boaz era o cara que era dono de tudo e estava junto, cara. Junto. Ofereceu grãos tostados, ela comeu até ficar muito satisfeita. E ainda sobrou muita coisa. Do mesmo jeito dos 5 pães e os 2 peixes. Sempre é transbordante, né? Eles recolheram 12 cestos ainda, cara. E aí, Boaz, Ruth termina de comer, ela guarda uma marmita. Logo a seguir a gente vai ver. E aí Boaz vê que ela volta ao trabalho. E aí depois que ela volta, olha como a graça é transbordante, cara. Olha o que ele vai fazer, cara. Quando Ruth se levantou para seguir seu trabalho de coletar mais espigas, Boaz ordenou aos seus empregados. Eu fico pensando como é que foi. Falando assim, Boaz chamou a galera e falou assim: vem aqui, fala um negócio pra vocês, chega pertinho aqui. É o seguinte, deixe ela respigar, mas de propósito, derruba um pouco mais de espiga e deixa lá, não colhe, para ela colher mais ainda. Ele faz com que os empregados dele, mano, derrube mais, de propósito, cara, pra ela. Pra ela, velho, sem ela saber, porque ela já voltou ao trabalho. Tem coisa que Deus vai fazer que você não sabe, meu irmão. É isso aí. Você vai estar trabalhando achando que vai ser igual da primeira vez, na primeira parte da manhã. Que eles estavam... Era um outro cenário, cara. Isso aqui foi no mesmo dia. Na parte da manhã foi de um jeito, agora no final do dia já vai ser de outro jeito. E Deus não tá te falando nada, Ele tá fazendo as coisas. Sim. E você tá achando que de repente surgiram mais espigas. E não surgiram mais espigas, mas Deus deu a graça dele, o favor dele, e ele tá derrubando mais espigas para ela. Ruth, colhendo todo aquele negócio, colheu muitas coisas. No versículo 18, ela carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado, e a sogra observou o quanto ela tinha recolhido. Quando ela voltou para casa, a sogra ficou estarrecida com aquilo. Ruth também entregou à sua sogra uma parte da comida que lhe tinha sobrado do almoço.
ela levou uma marmita pra sogra, meu irmão. Ela comeu, se satisfez. Tipo assim, chegou com as espigas, com Quer dizer, o que ela catou. Muito mais. E depois e chegou com comida. Nossa. Essa é a nora que todo mundo quer, né? Não? Toda sogra quer. É isso aí. Então, Noemi vendo aquilo tudo, ela falou pra ela assim: que Deus abençoe aquele que por ti teve consideração. E aí Ruth passou a contar pra ela: Noemi, foi um homem chamado Boaz. E aí Noemi lembra dele e fala: nossa, que Deus, o Eterno, Yahvé, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar justiça e misericórdia para com os vivos e os mortos. Veja se não é um Cristo. E acrescentou: esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem posse de resgate da nossa terra. E assim a gente vai finalizando. E eu vou dizer para vocês: aquele que tem poder de resgate sobre uma família. Nessa época existia uma lei também do Senhor, que era o parente mais próximo daquela família. Se aquela família, a mulher ficasse órfã, ou se você fosse uma família, tivesse uma dívida e tivesse que pagar essa dívida e não tinha dinheiro, você podia vender as suas propriedades e tentar pagar, ou aquela pessoa que você devia podia assumir as suas propriedades e você ficava ao alento. E com essa mulher aconteceu algo parecido com Noemi, Elimeleque e a família. E quando Ruth conta quem é, ela lembra que ele é um dos parentes próximos. E somente um parente próximo poderia resgatar as coisas dessa família que perdeu em dívida. E os resgates seriam da seguinte maneira: o resgatador teria que ser tem algumas condições. Ele teria que ser um parente próximo. Ele teria que ser rico, ter muito dinheiro. E ele teria que querer, ter vontade. Teria que ser de coração. Ele deveria querer isso. E o resgatador, sendo esse Boaz, se apaixona por Ruth e casa com Ruth. E ele escolhe resgatar todos os terrenos de volta da Noemi. E aí ele compra todos os terrenos onde eles tinham e devolve a Noemi as propriedades antigas. Devolve para ela um lar, devolve para ela a paz, devolve para ela toda a segurança de todo o lugar onde morava Boaz, pois Boaz era muito rico e ele era muito influente. E não só isso, a recompensa está muito mais além do que elas podiam imaginar, porque no final desse texto, então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações. O seu senhor os abençoou e Ruth engravidou e deu à luz a um filho. As mulheres comentavam com Noemi: bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. E agora, olha que coisa mais sensacional. Noemi tomou o neto em seu colo e passou a cuidar como se ele fosse seu próprio filho. Porque era família, né? Assim que as mulheres da vizinhança ouviram o menino, exclamaram. Parece que essas mulheres estavam profetizando: eis que Noemi tem um filho,
e lhe deram um nome chamado Obed. E sabe quem foi Obed? Pai de Jessé. E sabe quem foi Jessé? Pai de Davi. A Ruth virou a bisavó do homem que foi o maior rei de Israel da história até hoje. Essa mulher que teve boas atitudes, que começou apenas indo a favor de sua sogra, virou parte da história de todo o povo de Deus até os dias atuais. Isso aí. Que história, mano. Que história dessa Ruth, cara. Até porque mostra uma pessoa de um povo que se converteu, né? Ela era de outro povo e se converteu à fé. E exatamente como nós, né, cara? É isso aí. Esse é o caminho. Esse é o caminho. É o único caminho. É o caminho que Ruth escolheu. Ninguém obrigou Ruth. Pelo contrário, Noemi disse: vá pro teu povo de volta, pra tua família. Mas Ruth, de coração aberto, se declarou a Noemi. E ao mesmo tempo se entregou ao mesmo Deus que hoje a gente segue. E Ruth nunca mais foi a mesma mulher. Nunca mais. E ela foi o útero da descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Davi gerou Salomão e Natã, de onde vem a descendência de José e Maria, que tiveram o nosso Senhor e Salvador. Ruth é como um de nós. Escolha por esse Senhor todos os dias, assim como um casamento. Tenha com Ele todos os dias. Passe horas com Ele todos os dias. E entregue tudo que você tem por Ele. Deixe o Espírito te guiar. Confie que assim como Boaz, aparecerão Boaz nas nossas vidas. E quando a gente se der conta, a gente vai estar colhendo as espigas dentro do campo de Boaz. E as bênçãos e as graças e os favores cairão no nosso colo. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que você possa ser abençoado com a mesma intensidade que Ruth. Esse é o nosso Deus, velho. Amém. Que história. Bom, desejo boa semana para vocês, que vocês sejam ricamente abençoados pelo nosso Senhor e que essa história sirva de inspiração e que ela sirva de verdade para nos levar adiante na nossa fé e que a gente tá vendo que todos aqueles que escolheram crer no Senhor, nenhum deles tiveram um fim sem a graça do Deus. Escolha por Ele e verá o teu Davi adiante. Fique com Deus. Até o próximo. A gente se vê. Até. Tchau.